Boa tarde, estamos dando início ao 11º episódio do podcast Floripa, Bora Empreender. E hoje com um convidado muito especial, com o meu querido, amado pastor, com a minha autoridade espiritual, nosso presidente da Floripa, Josué Cipriano. Meu pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E não aceitou só o convite, né? Ele me deu um presente de aniversário antecipado, né? Meu aniversário é amanhã, ele está me presenteando hoje. Muito obrigado, meu pastor. Olha, é um prazer estar contigo aqui. Aproveito para parabenizar pelo seu aniversário. Que as bênçãos de Deus sejam sobre você e sobre todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Muito obrigado. Já me sinto abençoado, agraciado por esta maravilhosa e ilustre presença. E hoje nós vamos falar sobre liderança, sobre a sua trajetória, sobre os desafios do ministério, da vida pastoral, porque não é fácil, né? Não é de qualquer jeito, tem uma série de particularidades, tem que ter chamada, basta só querer. A gente vai fazer algumas perguntas nessa linha, nessa trajetória. E para criar uma aproximação entre o nosso grande líder e o grande público que vai prestigiar depois de estar assistindo essa entrevista, né, meu pastor? Eu queria te fazer uma pergunta para a gente iniciar. Como que foi o início da sua jornada ministerial? O senhor teve alguma inspiração? Eu penso que o início da minha jornada como obreiro foi olhando para o meu pai. Meu pai era um dos pastores antigos. Nós chamamos que são os patriarcas do início do evangelho em Santa Catarina. E meu pai foi um dos desbravadores. Eu acompanhei meu pai em muitas reuniões, em muitas igrejas, em muitos seminários. E olhando também para alguns meninos, moços que eram bem mais velhos do que eu, que já estavam indo para a obra missionária. Então eu creio que ali começou o incentivo para mim me tornar um líder espiritual, um pastor. E mais do que ter uma inspiração, com que idade, já que o senhor teve um incentivo, com que idade que o senhor iniciou o seu ministério? Assumindo assim uma primeira posição de liderança, que o senhor percebeu que tinha uma chamada? Bom, eu comecei com 8 anos, quando meu pai me comprou um instrumento e resolveu de mandar eu para uma prefeitura, onde tinha uma aula de música em Tubarão. E eu aprendi a música. E comecei a tocar na igreja e daqui a pouco eu mesmo comecei junto com o maestro da nossa pequena orquestra, era uma orquestra que tinha 8 músicos, tudo na sua maioria instrumento de sopro. E depois eu me dediquei mais, estudei mais música e eu me tornei o líder daquele grupo ali, né? Isso Já era um pastor das ovelhinhas, já era né? com 11 anos, né? Mas tudo começou quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, o meu pastor, não era o meu pai era o subpastor, mas o meu pastor, ele resolveu de dar uma congregação para me cuidar. Eu tinha 16 anos, era um adolescente, só que eu tinha sempre uma maturidade, eu era um cara bem centrado, bem madurão, assim, bem fechado, mesmo sendo novo. E ele disse, vamos botar o Josué lá, porque o Josué, ele tem força, é um gurizão novo, 16 anos, mas ele tem uma cabeça de gente grande. Então, foi onde eu comecei a dirigir a igreja. A igreja era longe, tinha que ir de bicicleta, né? E os cultos, as reuniões nossas, geralmente são à noite. E a gente ia, sabe, com aquele farolzinho na frente da bicicleta e daí tem aquele rotorzinho que vai na roda ali. Quando chegava nos morros, aquilo era pesado. E outras vezes eu tinha que ir de charrete com algum amigo, algum colega que eu convidava, né? E ia lá. Então, essa congregação foi o primeiro contato que eu tive assim, de lidar com o povo, de lidar com pessoas. Apesar que, depois disso, o meu presidente me colocou como líder geral de toda a mocidade do campo eclesiástico em Tubarão. Né? Isso com que idade? Eu sou natural de Tubarão. Aí eu já estava com 18 anos. Então, foi ali que comecei mesmo a estar bem envolvido, assim, foi a partir desse trabalho. Comecei com uma congregação pequena, que era da nossa igreja lá, dava o quê? Uns 25 quilômetros, tudo morro, subindo, estrada de chão, mas foram momentos legais. Era difícil porque era um desafio. As pessoas que estavam na igreja eram tudo pessoas da idade do meu pai, eram pessoas adultas. Eu era um adolescente, um molequinho que estava dirigindo lá, levando a palavra, ensinando, mas por causa da autoridade que meu pastor investiu em mim, meu pai, na época, então a igreja tinha aquele respeito pelo dirigente, né? Era o seu líder, mesmo sendo um garoto.
Então eu aprendi muito com eles e eles me ajudaram muito, sabe? Eu cresci muito, porque tinha pessoas ali que eram simples, né? Não, tinha pessoas que não sabiam nada, nem escrever seu nome, mas tinham uma maturidade tão grande, tinham uma sabedoria tão enorme, que muitos conselhos eles me davam. E por isso eu fiz uma gestão bonita, mesmo com 16 anos. Uau, que incrível. Mas já que foi tão novo, quais foram os principais desafios, assim? Se pudesse citar um ou dois que o senhor enfrentou quando o senhor assumiu a primeira congregação, né? Que o senhor era um adolescente, né? Mas a idade não tem nada a ver com a maturidade, o senso de compromisso, de responsabilidade, né? Eu creio que o desafio maior foi de eu ter que encarar pessoas de mais idade, isso falando da minha primeira congregação. Esse foi um desafio, porque nunca tinha sido pai, né? Porque eu era um adolescente. E agora ensinar os pais com seus filhos, filhas e jovenzinhos que tinham na igreja, foi difícil para mim. Eu tinha que estar pedindo ao meu pai, pai, me arruma uma apostila, me dá um estudo bíblico aí que o senhor tem para a pessoa adulta. Ele disse, meu filho, o estudo da Bíblia é para o adulto, é para o jovem, para a criança. Pega esse estudo, monta, vê, faz do seu tipo. Deus vai te dar sabedoria. Então, o maior desafio foi eu ter que preparar palavras, sendo jovem, para falar para pessoas mais maduras. Então, foi um desafio muito forte. Esse aí, para mim, foi o primeiro embate que eu sofri. Então, tu vê que eu estava dirigindo a reunião, mas eu sentia a minha perninha, o joelhinho se bater um no outro, né? Mas quanto mais você pratica, quanto mais reuniões eu fazia, quanto mais evangelismo eu fazia, então mais eu fui melhorando. E esse desafio foi muito difícil, porque eu chegava para o meu pai e dizia, pai, eu vou desistir, vou chegar para o pastor Manuel Paulo Evaristo, que era o meu pastor, e vou dizer que eu não consigo, que é difícil. Meu pai dizia, não, meu filho, você consegue. Você é inteligente. Sabe aquele pai que bota você para cima? E meu pai era um amigão, ele botava a gente para cima. Não, Josué, vai, Deus é contigo, meu filho. Vai andando aí de bicicleta e vai orando a Deus para Deus te dar, e Deus vai dando. E realmente era isso mesmo. Você ia com aquela preocupação e através da preocupação gerava mensagens no teu coração para entregar para aquelas pessoas. Então, esse foi um desafio mais árduo que eu no início da minha carreira, foi ter que falar para pessoas que não eram da minha faixa etária. E é uma baita quebra de paradigma, né? Sim, São gerações perfeito. diferentes, né? E esse foi um grande desafio. Essa particularidade eu não sabia. Olha, já vamos ter pérolas aqui nesse podcast. E interessante, só quebrando aqui um pouco a linha de raciocínio, mas então você aprendeu com o seu pai algo que o senhor aplica, porque eu quebrei 2 empresas já. E as 2 vezes eu cheguei pro senhor bem desanimado, falei, pastor, eu tô meio triste, as coisas dando errado. Ele falou, não desanima não, filho, continua, vai dar certo, continua, Deus é contigo, sempre colocando para cima, né? Eu acho que essa é uma das funções de todo grande líder. É reconhecer o potencial da pessoa e não ser mais um que joga para baixo, fazer o contrário, jogar ela para cima, né? É porque eu tenho na minha administração, como gestor, na igreja, enfim, até na minha família, eu tenho um slogan: errar não é proibido. Porque quando a gente erra, é onde vem as frustrações. Mas quando você vai ver líderes e muitos gestores, que até cientistas, que iam realizar algum evento, eles erraram várias vezes até aperfeiçoar aquele projeto que ele tinha. E isso, muitas vezes, joga a gente para baixo. Mas quando você consegue realizar, pronto, cobriu tudo aquilo que ficou para trás. Então, no meu ministério, errar significa que não é problema. Não é proibido você errar. E hoje, muitos acertos que eu tive, mas também foram uma sequência de erros que me fizeram acertar. Só não acerta quem não erra. Quem não tenta fazer o melhor. E daí você chega a uma excelência que você faz de tudo. Mesmo que você erre, mas você errou tentando fazer o melhor que você podia. E cada um de nós sabe até onde pode ir, né? Eu brinco com meus pastores, se eu não posso ser o Billy Graham, eu sou o Billy Grito. Né? E é o slogan que diz que você nunca vai ser criticado quem está fazendo mais do que você, né? Então,
não ter medo de errar faz parte de ser um líder, né? Ele nunca vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou E todo cada mundo, um né? vai fazer conforme a sua capacidade. Tem pessoas que são capazes. Eu tenho líderes lá na minha igreja que são bem mais capazes do que eu. Então eu aproveito a capacidade deles e aproveito para aplicar junto com o meu ministério para o reino de Deus. E tudo dá certo no final. Amém. E já pegou um dos segredos do sucesso, né? É montar uma equipe de sucesso e aproveitar os talentos que estão ao redor, né, pastor? Perfeito, é isso aí. E aí vamos para uma segunda pergunta. Aí agora falando sobre... Passou o primeiro momento que foi separado para a vida ministerial e já foi pastorear, né? Sim. Então, para ser pastor, o que é necessário? Ter chamada, desejar, porque tem muitas pessoas que falam, não, eu quero ser pastor. Mas entre o querer e ter sido chamado tem uma grande diferença, né? E tem que ter capacitação. O que a pessoa precisa para ser um pastor? Olha, eu diria o início de tudo de um ministério é a chamada, né? Por exemplo, eu era um mocinho que eu tinha 15 anos. Eu queria cursar medicina, era o meu desejo. Mas meu pai era pastor. E queira ou não queira, você quer acompanhar o legado do seu pai. Então eu ficava naquela briga. Vou seguir a carreira profissional ou vou seguir a carreira religiosa que meu pai tem? Nós éramos em 9 filhos. Só eu segui a ser pastor, os outros meus manos não foram. Chegaram a ir até presbítero, tocavam nas orquestras nas igrejas, chegaram até a dar palestra nas igrejas, mas não se tornaram ombreiro, um pastor, né? Papai faleceu a questão de uns 30 anos atrás. Meu pai faleceu com 67 anos e meio. Então, mas antes de meu pai falecer, que ele depois jubilou, parou de trabalhar como pastor por causa da idade, então ele ainda veio na minha posse aqui em Florianópolis, isso lá no ano de 91, 92 ali. Eu fui convidado para vir trabalhar em Florianópolis com o pastor Valmor Batista. E nessa ocasião, meu pai veio aqui para me acompanhar a minha saída para o ministério. Quer dizer, ele parou, mas o seu filho continuou o legado. Então, vê que naquela época, eu fiquei 1 ano em Florianópolis, já fui evangelista, né? Daí já me tornei ministro. Então, até aqui o meu pai acompanhou. Depois o papai faleceu e eu queria que meu pai estivesse vivo para saber aonde eu estou, a igreja que eu estou cuidando, as igrejas por onde eu passei, porque meu pai passou por Balneário Camboriú, foi pastor em Balneário Camboriú, Tijucas, foi pastor em Barra Velha, foi pastor também em Canoinhas, né? Foi pastor em Bituba, foi pastor em Laguna, foi a última igreja dele. E eu tive só, até agora, 4 igrejas como presidente. Foi a minha primeira igreja lá no Oeste Catarinense, Cunhaporã, fiquei lá 1 ano. Depois vim para Pomerode, fiquei 4 anos em Pomerode. De Pomerode eu fui para Jaguaruna, presidi lá também. E lá eu fiquei 11 anos. E de Jaguaruna eu vim para Florianópolis em 2013. E agora estou aqui, já há 10 anos. Então eu creio que a chamada é muito importante. Eu tinha 15 anos e eu fui para a igreja e eu queria que Deus falasse comigo. Que eu estava naquela briga de querer ser um profissional ou então... E eu me dedicava ao estudo. Eu era bem fera no negócio de estudar. E daí eu queria ir para o seminário como aprendiz, né? Como fazer o seminário em Pindamonhangaba. Eu acho que é no Rio, né? Acho que é no Rio. E daí disseram que os meninos só podiam ir com 18 anos. E eu tinha 16. Né? Mas as meninas poderiam ir com 16 anos, mas os meninos tinham que ser com 18. E eu estava com 15 anos. Eu digo, vou ter que esperar 3 anos. Aí foi pregar lá para nós, talvez você conheceu ou ouviu falar, no pastor chamado Gesiel Gomes. Deixa eu ouvir falar. Pastor Gesiel Nunes Gomes era de uma igreja no Rio de Janeiro. Ele foi pregar e Deus usava muito o pastor Gesiel Gomes em mensagem profética, revelações. Então ele era um extraordinário homem de Deus. E eu, naquele dia, eu jejuei 3 dias, sem comer e sem tomar água, que eu queria que Deus falasse comigo. Passou o primeiro dia, era uma sexta-feira, o pastor Gesiel Gomes pregou, Deus não falou comigo, passou o sábado. Domingo fui na escola dominical, era seminário de manhã,
e à tarde também, e à noite fui também. Terminou o culto. Quando o pastor Gesiel Gomes terminou de pregar, eu disse: Senhor, tu não me quer mesmo no ministério. Eu queria continuar o legado do meu pai, mas o senhor não falou comigo, então eu vou seguir a minha carreira. E eu me lembro que eu chorei. Era um menino de 15 anos, mas eu chorei e disse para Deus: eu sei que o senhor não me quer no ministério. Então, que um outro mano meu siga o legado de papai. Só que pastor Gesiel Gomes entregou o microfone ao pastor Manuel Paulo Evaristo e encerrou ali. Deu um culto bom, houve profecia, manifestação do Espírito Santo. Deus falou com muitas pessoas, revelou muitas pessoas. E entregou, e eu me lembro que eu baixei minha cabeça, eu estava no primeiro banco. Eu queria que as pessoas me vissem que eu estava lá. E eu chorei muito. E eu disse para Jesus: o homem revelou todo mundo. O Senhor usou ele para várias pessoas. E eu que estou em jejum, o senhor não falou comigo, então o senhor não me quer no ministério? Já entendi perfeitamente. Eu tenho que seguir a carreira. Vou ser um profissional e ir lá, vou fazer a tua obra lá como um profissional. Porque eu queria... todo filho, ele procura imitar o pai, sabe? Ser igual ao pai. E o pai foi um modelo para mim. Seja de integridade, ou de homem de Deus, de oração, de uma pessoa com chamado, né? E então eu peguei, larguei aquele coração rasgado ali e disse: meu Deus, eu vou deixar agora nas tuas mãos. E daí o pastor deu os avisos, aqueles avisos tradicionais que se dá na igreja, reunião amanhã, depois da manhã. Daí ele virou para o pastor Gesiel Gomes, entregou o microfone e disse a ele assim: pastor Gesiel, dê a bênção apostólica aí para o povo, que é aquela mensagem de encerramento que o pastor dá a bênção final. Ele, quando tomou o microfone, ele olhou e disse: esse menino que está aí, fica em pé, levanta-te. E virou para mim. Ele disse: Deus me diz que você será um pastor, que Ele está te chamando para o ministério. Bom, eu tinha 15 anos. Aí que eu me desmanchei em choro. E depois, eu acho que eu estava com 34, 37 anos. Depois de mais 15 anos para frente, eu estava sendo ordenado a pastor lá na igreja em Joinville, numa convenção que nós estava de joelho lá. Quando eles vieram impor as mãos sobre mim para me ordenar a pastor, porque daí eu fui evangelista e depois fui a pastor. Fiquei 4 anos como evangelista e depois fui a pastor. Aí eu já estava aqui em Florianópolis nessa época. Então, quando eu estava aqui, isso foi em 93, 94, e daí, quando eles impuseram as mãos, eu lembrei, quando eu tinha 15 anos, Deus usando o pastor Gesiel Gomes e dizendo: hoje eu estou te chamando para o ministério, tu serás um pastor. E naquele dia eu estava do lado do pastor Sérgio Melfior, que é um dos nossos diretores da nossa junta executiva, e ele estava, nós dois, eu e ele, recebendo o pastorado. Então eu digo que o ministério é uma chamada, e eu tenho certeza, e eu sei que todos os pastores que estão me ouvindo aí hão de convir comigo, que tem que ter a certeza de que foi chamado por Deus. Porque há uma diferença entre ter chamada e ter desejo, né? Eu posso dirigir bem um culto, eu posso realizar com excelência qualquer trabalho espiritual, mesmo eu tendo meu trabalho secular, mas eu continuo fazendo e faço, né? Dirijo o culto, prego e faço tudo. Mas só que tem uma diferença. Quem tem chamada de Deus, quando dá um embate, porque você está lidando com pessoas, você está liderando pessoas, e é difícil liderar pessoas. E essa é a maior dificuldade que existe para qualquer empresa, para qualquer instituição, para qualquer local. Onde tiver pessoa, vai ter problema, né? O desafio é lidar com a pessoa, né? E daí você vai estar lidando com pessoas com temperamentos totalmente diferentes um do outro. E é justamente nisso que, quando dá um embate, que você, como líder, tem que dizer não ou sim. É. Não vai agradar todo mundo, né? Porque, por exemplo, um pastor dizia para mim: José, tu é muito queridinho do povo porque tu é o meu vice. Tu não diz não, só diz sim, vou falar com o presidente disser, tá tudo ok. Mas deixa tu ser presidente, que daí a pessoa vai lá querendo um sim teu e tu diz: não, vamos esperar, não dá para fazer. Tu já não vai ser mais queridinho, quem vai ser mais queridinho é o teu vice. Realmente, porque é um desafio, você vai lidar com pessoas. Então, quando a gente é chamado por Deus e dá o embate, você engole aquilo, passa, dá uma equilibrada, tal, nas emoções ali, segura, tal, porque você tem chamada. Agora, se você só tinha aquela vocação, que tem que ter vocação para ter a chamada, mas só tem a vocação, mas não foi chamado por Deus, não adianta.
Dá o embate, você diz, não vou estar me incomodando, branqueando meus cabelos por causa desse problema aí. Não, isso aí deixa para outro. Eu vou ficar aqui no meu trabalho. Mas se você tem chamada, é diferente. Se você tem chamada, você encara. Essa é a diferença. Eu diria que tem que ter chamada. Se não tiver chamado de Deus... Às vezes, até na nossa cultura evangélica, tem alguém que diz assim, pastor, eu vou sair da igreja, não estou gostando muito dos meios como a igreja comunga, eu vou abrir um ministério para mim. Aí tem pastor que fica bravo, porque o cara vai abrir um ministério, é um concorrente. Eu chamo ele e abraço. Meu filho, se Deus for contigo, vai dar certo. Agora, se Deus não for contigo e der errado, o velho está aqui para te receber se tu precisar voltar. E às vezes o camarada vai com aquela empolgação porque tem a vocação. E vai, e até começa um trabalho legal, começa a ganhar pessoas, começa uma congregação, mas daqui a pouco... O problema é que ele não tem a chamada, ele só tem a vocação. Aí o que acontece? O negócio, em vez de crescer, não vai. É a mesma coisa um empreendedor. Ele pode ter todo o conhecimento, mas se ele não tiver a bênção de Deus com ele, também não vai. Ele precisa ter a bênção de Deus. Mesmo que ele não seja um evangélico, mas ele precisa que Deus abençoe ele dando saúde, capacidade, orientação, aí as coisas vão. Mas se ele se largar e deixar as coisas tudo de qualquer jeito, não vai, não cresce. A gente costuma dizer que não basta ter uma boa ideia, né? Tem que ter a atitude correta. Correta. Porque a credibilidade leva tempo para você conseguir. Mas faça qualquer coisinha errada, você cai em descrédito. Então, nós temos que conservar a credibilidade. Principalmente nós, na área espiritual, que somos pastores, que estamos aí, as pessoas olham para nós e vê como um servo de Deus, como um pastor, um homem de Deus. Então, a nossa credibilidade tem que estar em alta, sempre. Porque qualquer papagaiada, qualquer bobagem que você fizer, tudo aquilo que as pessoas olhavam para você e acreditavam em você, você botou fora. E quando você tem chamada, mesmo que você erre, você dá como diz o alemão, eu trabalhei em zonas de alemão, ele diz, pastor, a gente dá um ré para trás. A gente bota no R ali e volta lá e pede perdão ao meu irmão, eu errei. Porque você tem chamada, e o que tem chamada sabe quando erra, quando acerta, sabe também voltar, pedir perdão, se desculpar. Só faz isso quem tem chamada. Quem não tem, geralmente, o ego predomina e acabou. Perfeito. E aproveitando esse ensejo aqui que o senhor falou sobre pastor, ter chamada, deu para ver que o senhor, além de ter chamada, tem uma trajetória, né? Então, não caiu aqui na sede de paraquedas, né? Hoje o senhor é presidente, está como presidente da AD Floripa, não caiu aqui de paraquedas, tem uma história. Eu acredito que talvez aqui... Não, todo grande líder, ele tem os seus haters também, né? Não tem só aquelas pessoas que vão amá-lo, aplaudi-lo, elogiá-lo, tem aqueles que gostam de criticar. Para aqueles que talvez olhem e falam, tá aí de paraquedas, é só porque é filho de pastor. Não, tem uma história, tem uma trajetória. Foram anos dedicando ao ministério, lidando com problemas dos outros, né? Não caiu aqui de paraquedas, né, pastor? Essa história de ser filho de pastor é um problema. Porque para ser pastor tem que ser filho de pastor? Como é que é isso daí? O problema é o seguinte... Já deve ter ouvido muita gente falando isso daí, né? Eu, na verdade, eu não queria ser pastor por causa que meu pai era pastor. Quando você é filho de pastor, você acompanha toda a trajetória do seu pai. Os momentos bons, de glamour que o ministério te dá, mas os momentos de perrengue, de pessoas duras, imprudentes, maldosas, pessoas que é fácil pegar hoje, através da rede social, ir lá dizer uma coisa do pastor e falar do ministério de um líder espiritual, mas por trás, quando o pastor sai ou um filho dele vai, por que que não... Eu não queria ser filho de pastor por causa... ser obreiro, ser um pastor porque eu era filho de pastor. Eu não queria. Primeiro, os momentos difíceis que um pastor passa, que a membresia vai dormir, mas eles, às vezes, passam a noite sem dormir. Às vezes tem que resolver um problema que ele tem que orar a noite inteira pedindo para Deus dar sabedoria como vai resolver um problema. Às vezes um conflito entre membros, enfim.
outras coisas também da igreja. Agora, o filho de pastor, eu não queria ser, porque, tu vê, eu trabalhava numa empresa estatal. Tinha um salário ótimo. E, de repente, Deus falou comigo para me sair para a obra. Eu resolvi abandonar tudo aquilo e vim para Florianópolis, na época, a convite do pastor Valmor, para ser um obreiro. Eu tinha carro zero, minha esposa tinha carro zero, meu salário era lá em cima, e eu vim ganhar 8 vezes menos o meu salário aqui em Floripa. É uma renúncia, mas eu tive que fazer. Ou eu sigo o legado que tinha o chamado meu, ou eu continuava lá, pertencendo à Petrofértil, que era uma subsidiária da Petrobras. Estava ganhando bem. Mas renunciei tudo aquilo e vim. Eu morava numa casa enorme e vim morar num apartamentozinho aqui, que hoje o pastor William mora ali, que tinha só um quarto e uma cozinhazinha pequenininha e uma salazinha ali, onde meu filho e a minha filha dormiam em 2 bilistezinhos que nós botamos, com 2 filhos. E só faz isso quem tem chamada, né? E daí tive que fazer. Aí as pessoas pensam, o pastor chegou lá. E tem outra. Meu pai nunca me convidou para sair com ele. Quando eu dizia que ia sair para a obra, meu pai disse, meu filho, tu ganha bem. Tu estás bem servindo a Deus bem. Puxa, tu é maestro da orquestra. Tu dirige 2 igrejas. Você era itinerante, né? No caso. Eu era um voluntário. Pastor um obreiro voluntário. Eu era presbítero. Você dirige 2 congregações. Você trabalha numa empresa grande. Nós fabricávamos o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. E nós fabricávamos também uma ração para bovinos. Então, eu trabalhava no departamento de manutenção. Então, era muito tranquilo, muito folgado. Final de semana, tinha minhas férias, meus passeios, e maravilhoso. E quando eu me sentia com vontade de sair para a obra, meu pai dizia, não sai, rapaz, tu vê o que eu estou passando. E passaram-se os tempos, meu pai sempre desanimando para mim não sair para a obra. Sempre dizendo, não, meu filho, não sai. Aí um dia um pastor estava com diabetes muito alta e ele queria que eu fosse trabalhar com ele. Daí eu disse para o meu pai assim, pai, eu vou largar tudo e vou embora para Jacinto Machado, que é lá perto de Araranguá. E vou trabalhar com o pastor fulano de tal. Que ele me convidou, teve lá em casa, me convidou e eu vi ele muito sofrido, tá magrinho, eu vou lá para ajudar ele. Aí o pai parou o carro assim e disse, vem para a Laguna comigo. Eu disse, para aí. O senhor sempre disse para mim não sair, que eu não saísse, que eu ganhava bem. E agora, quando eu decido que vou para a Laguna, para Jacinto Machado, com o pastor que me convidou, o senhor diz, vem comigo para a Laguna? Não estou entendendo, senhor. E meu pai encheu os olhos de lágrimas, ele bem quebrado pela idade, e disse, não, meu filho, é que eu queria ver se tu tinha chamada. Porque quem tem chamada de Deus, ele não olha salário, ele não olha onde vai morar, ele não escolhe cidade para morar, ele vai aonde Deus dirigir ele, aonde Deus quer ele. Então, se o meu filho... Agora eu vejo que o meu filho tem chamada. Então, vem comigo para a Laguna. Então, o meu pai queria que eu saísse para a obra, mas não por, assim, aquele momento da hora, naquele impulso da hora. Ele queria ver se eu tinha chamada de Deus. Quando ele descobriu que eu tinha chamada mesmo, ele queria que eu viesse ajudar ele. E eu disse para ele, não, fico 1 ano lá em Jacinto Machado e depois de 1 ano, eu venho trabalhar com o senhor para ninguém dizer que eu saí para a obra, porque o senhor me tirou eu para a obra porque eu era filho. Então, eu não caí de paraquedas. Eu estou aqui porque Deus me chamou. E mesmo com a chamada que eu tenho, muitas vezes eu já quis parar. Já quis parar, vou me jubilar, me aposentar, parar, tocar um outro serviço. Porque lidar com o povo precisa ter graça de Deus e precisa ser muito crente. Tem que ser um pastor crente, porque tem muitos pastores aí que são picaretas. Desculpa a minha franqueza aqui, são mentirosos, fazem do evangelho um meio de vida para o seu belo, para a sua apropriação pessoal, enfim. Mas aquele que tem chamado Deus não está ligando. Tanto é que quem dirige a parte de finanças da igreja é o meu gestor. Eu tenho um gestor que faz isso.
E eu cuido mais da visitação, da pregar o evangelho. Claro que de 15 em 15 dias ele tem que me passar todo o relatório, como é que está as entradas, saídas, porque eu me formei em administração. Justamente me formei em administração porque eu quero cuidar das finanças da igreja de modo que ninguém possa acusar nada. Mas mesmo assim, eu só olho os relatórios e cobro para saber como é que está o andamento das construções, dos trabalhos, dos obreiros, enfim. Então é nesse sentido. Ninguém cai de paraquedas. Pode saber que a maioria dos pastores são homens de Deus. E se são filhos de pastores, têm uma experiência muito mais legada, né? Porque está acompanhando o legado do pai. Vão ali, né? É a mesma coisa um menino que passa lá no vestibular aí, e passa para ser médico. Mas o pai dele é médico, a mãe dele é médica, então ele já entra com a facilidade lá na frente. Ele vai se iludir, ele já sabe. Ele já entra com a mesma coisa que alguém que é advogado e o filho também vai fazer direito. Quantas coisas ele não vai levar dali na hora de fazer o vestibular? Porque os próprios pais já vão dar orientações e como vai ser. E isso é o dia a dia. E um filho de pastor pode saber. Assim, eu tenho meu filho que mora em Dallas, que é pastor, mas ele não está dirigindo igreja, ele é pastor, né, formado pelo seminário lá de Dallas, no Texas, e já há mais de 4 anos é pastor. Foi pastor solteiro, que aqui no Santa Catarina, no nosso ministério, não tem, né? Casou, está lá. Né? Tem o meu genro que está lá em Boston, é pastor também, mas assim eu pudesse ter mais filhos que fosse pastor, e assim que cada pastor e seus filhos seguissem o seu legado. Amém. Então fica uma curiosidade aí para os curiosos de plantão, né? Que nunca tiveram a coragem ou a curiosidade de falar, tá aí a resposta, não caiu de paraquedas. Perfeito. Né, e o senhor falou aqui sobre gestão, liderança, né? Como que o senhor aplica princípios de gestão na administração da sua igreja? Porque aí vou entrar aqui num tópico que a gente sempre aborda com todos os nossos entrevistados. Toda instituição, toda empresa, todo negócio, onde tiver pessoas que você tenha que liderar, fazer gestão, gira em torno de 3 P's. Pessoas, produtos e processos. Tem que ter um como fazer, quem vai fazer. Não pode ser feito aleatório, cada um sai, eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização, tem que ter gestão. Sem gestão, nada vai para frente, né? Justamente. E como é que o senhor aplica princípios de gestão na igreja? O senhor já falou que o senhor fez a administração, tem gestores, como é que é dividido isso daí? Eu procuro a dividir tarefas. Né? Por exemplo, eu não tenho ciúme quando um pastor meu ele é bom de Bíblia. Quando ele é um verdadeiro teólogo, quando ele é um ministro que ministra e o povo aplaude ele, gosta dele porque ele é um baita de um ministro. Então, eu aproveito dividir tarefas. E eu formo uma equipe com departamentos na igreja, que cada um cuida da sua área. É música, cuida da música, som, o pessoal que cuida da mídia. E eu tenho aí 80, nós tínhamos 97 congregações. Com a pandemia, a gente fechou aí 17, né? Porque eram pertinho uma da outra e os aluguéis também eram muito salgados, a gente teve que fechar. Bom, mas mesmo assim, em cada congregação dessa eu tenho um líder que me representa lá. Então, eu sou obrigado a delegar tarefas e para me fazer uma gestão que eu não estou presente lá, mas eu tenho alguém que me representa lá. Então, esta tarefa aí eu sempre faço porque ela vai somar. E todo bom gestor ele tem que ter uma equipe que faça a diferença. E eu tenho procurado, de todas as maneiras, ouvir também os meus liderados para saber. Às vezes ele tem uma sugestão maravilhosa que a gente pode aplicar. Então, a minha gestão não está só baseada de eu liderar, porque o líder é aquele que vai à frente, né? Mas eu sento, ouço. E se tem um projeto, daquele menino traz um projeto legal, eu vou e boto em prática. E ainda tenho, assim, a honra de dizer àquele menino, esse projeto é do fulano de tal, que trouxe e foi muito bom, e eu estou colocando aqui para nós executarmos esse projeto. Dou a honra a quem merece a honra. Então, ninguém perde por fazer uma liderança em que ele delegue para os seus colegas e para fazer uma gestão bonita, né? E eu acho que assim também, cada empresário faz isso na sua empresa, né? Ele divide os trabalhos da empresa
Em cada setor ele tem alguém chave lá, né? Uma pessoa chave que vai executar. E tudo como a engrenagem vai funcionar certinho, né? E a glória vai ser sempre para Deus e alegria para quem está na liderança. É um dos princípios de liderança que está na Bíblia, né? Justamente. Inclusive, a gente lançou no ano passado o livro Atitudes Mudam Vidas e a gente menciona nele uma passagem que o próprio Deus instruiu Moisés falando assim, olha, tu quis fazer do teu jeito, colocando líderes de acordo com o que Jetro te disse, mas o jeito correto é separe 70 anciãos de boa fama, pessoas que tenham liberdade entre o povo, mas não basta só ter essas qualidades humanas. Lá no arraial eu vou derramar sobre o meu espírito na vida deles. Do mesmo espírito que eu derramei na sua vida, eu vou derramar na vida deles. Sim, perfeito. Aí entra lá naquele tópico de trás. Não basta só ter chamado. Tem que ter o Espírito Santo direcionando, né? Porque esse é o grande diferencial, né? Porque ninguém é substituível, né? O dia que não quiser mais ser pastor, não quiser mais dirigir a igreja, não tem problema. A igreja não vai ficar sem pastor. Não vai ficar sem líder. Deus pegará um líder, nem que ele salve lá fora uma pessoa que até seja uma pessoa que não teve aquela vida, está lá na sarjeta, na rua, viciado, como nós temos pastores presidentes que passaram aqui embaixo dessa ponte de Florianópolis e hoje são pastores presidentes do nosso ministério, que passaram ali pelo nosso centro de recuperação, ali onde está o nosso presidente lá, o pastor Moisés, que passaram por ali. Hoje são presidentes e o pastor Moisés não é presidente ainda. Ele é presidente do centro de recuperação. Mas meninos que passaram por ali, que não dava nada, camarada que estava no crack, no vício, depois Deus recupera ele, abençoa ele, hoje tem faculdades, tem 2, 3 faculdades, são presidentes de igrejas do nosso ministério. Agora que a gente está orando para Deus abrir uma presidência do pastor Moisés, e Deus vai abrir. É isso aí. E para uma perguntinha, tens alguma experiência que você possa contar assim que foi importante ter uma boa equipe, uma boa gestão, que fez algum problema que conseguiu resolver através de um conselho, algo... Porque, assim, eu acredito que a gente aplica nas empresas esse conselho. A palavra equipe, trabalho em equipe, vem do inglês team. Together, everyone achieves more. Juntos, todos conseguem ir mais longe. Sim. Porque o grande líder não é aquele que faz tudo sozinho. É aquele que tem uma equipe que ajuda ele a chegar mais longe, né? Então... Um dos desafios muito fortes que nós tivemos, que eu tive que usar a equipe, mas sentar com eles e dizer, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho uma ideia, mas eu vou jogar minha ideia para vocês e eu quero colher mais ideias. Foi quando deu a pandemia. Nós costumávamos fazer nossos cultos dentro da igreja. Agora veio uma pandemia que eles proibiram de fazer reuniões. Nós ficamos aí 45 dias sem fazer cultos. Foi fechado em todas as igrejas, em todas as repartições. Porta lacrada, né? Porta lacrada. E agora? É um desafio que você não estava previsto. Não podia se reunir com mais de 5 pessoas, 6 pessoas. Até na família. Aí a gente teve que ir por telefone, fazer um online com os líderes e ver o que é que a gente ia fazer. Aí tivemos que nos reinventar. Aí começamos a fazer cultos online, né? Ia lá na igreja, botava os microfones, a câmera, tudo, e nós fazíamos e mandava os links para os irmãos em casa, assistir o culto em casa. Mas daí não era só nós, todo mundo tem um celularzinho desse aqui. Aí aquela irmãzinha simples da igreja fazia live, que dava 9.000 pessoas numa live. Outro lá criava uma oração de madrugada, porque daí as pessoas estavam em casa deprimidas, angustiadas, às vezes não tinham pessoas que trabalhavam fora e não podiam mais trabalhar. A gente tinha que ir lá socorrer, levar uma cesta básica, e daí tinha que ser tudo aquilo, né, com luva, tudo bem embrulhado, e tinha que socorrer as pessoas. Então foi um desafio muito grande. Daí foi aí que a nossa liderança, juntos nós tivemos que reinventar como vamos fazer, e daí a gente chamava um da família que vinha na igreja, pegava as coisas, irmãos mandavam e nós fomos atendendo as pessoas. E aquelas casas que a gente podia ir, a gente botava luva, máscara, ia lá e levava as coisas, e pessoas que estavam no hospital não podiam entrar, mas a gente ia lá no hospital, levantava a mão lá de fora do hospital e orava pelas pessoas lá dentro do hospital. Nós não podíamos entrar lá, mas Deus ia entrar lá. Então foi um momento que a gente teve que se reinventar.
E daí foi justamente nesse momento aí, quando foi a liderança, tivemos que juntos, cada um fazer uma parte, e daí dividimos tudo isso. Foi bem Desafiador, né? bem desafiador. Mas trouxe crescimento. Eu batizei mais gente durante a pandemia do que pós-pandemia. Uhum. Entende? Nós atingimos mais pessoas com as lives e cada crente com um celularzinho desse aqui na sua casa fazendo live para as pessoas. Então, se vamos dizer, lá nas regiões celestiais, Satanás pensou, bom, agora acabamos, fechamos as igrejas que estão fechadas, acabou aquela história de glória a Deus e de aleluia. Satanás se equivocou, porque foram mais louvores a Deus e foram mais pessoas atingidas. Aumentou ainda mais e atingimos pessoas do outro lado do mundo, em outros países, né? Então, a pandemia trouxe tristeza, porque a gente teve pessoas que perderam. Eu perdi parentes que a gente não pôde ir ao sepultamento, foi sepultado lá e acabou. Podemos ir até um pedaço, dali para frente, a família, eles que levavam e acabou, você não tinha mais. Então, foi um momento assim, muito difícil para todos nós no Brasil inteiro. Mas Deus é Deus, né? Deus sabe todas as coisas e permitiu essa coisa acontecer. E foi um assunto que foi mundial, né? Não foi só aqui no Brasil. Mas Deus foi bom. As igrejas se reinventaram. E os pastores, nessa hora, tinham que ter uma equipe. Tinha que fazer uma gestão que era diferente, desafiadora, mas tivemos que fazer. E foi bom, aprendemos juntos. Muita coisa que está servindo ainda hoje. Perfeito. E uma das coisas que eu queria te perguntar, acho que é um desafio que parece que o senhor é um super-homem, né? Como é que o senhor consegue, né? Mas como que o senhor equilibra demandas espirituais, administrativas, para atender as demandas que surgem, sendo que o senhor também tem a sua vida, os seus próprios problemas, né? O meu problema maior foi que, quando você começa a cuidar de pessoas, você abre o seu coração e você vai cuidar das pessoas. Você acaba esquecendo a família. Hoje eu digo para a minha liderança, cuide das pessoas, mas não deixe de cuidar da sua família. Porque quando você fica doente, quem vai cuidar de você é a tua família. Por que eu digo isso? Por exemplo, se um pastor, eu ficar doente e vou para a cama, estou lá doente na cama ou no hospital, e estou lá 1 mês, 2 meses, quem sabe 4 meses, 6 meses. A membresia vai dizer assim, vamos cuidar do nosso pastor até ele ficar bom. Não é assim. A membresia vai dizer, quem está tocando, os irmãos lá que estão tocando, um toca hoje, outro toca amanhã, o outro está dirigindo hoje, outro está dirigindo amanhã. A convenção tem que mandar um outro pastor, porque o nosso pastor está doente, temos 100 pastor. Aí, em vez de a membresia cuidar de você, que você está cuidando de todo o povo, é a família que vai cuidar de você. Você cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você, né? Daí então, aí é que é o problema, que daí eu tenho orientado meus líderes. Cuide da família. Pegue o trabalho da igreja, tenha o seu trabalho, mas tire um dia na semana e fique com a sua família. Dê esse espaço, porque não adianta a gente se envolver tanto, porque o trabalho religioso, alguém pensa que não, mas ele te envolve 24 horas. Principalmente quem é um líder que está sempre trazendo as mensagens, fazendo a homilia na igreja. Então, ele precisa trazer mensagens novas, diferentes, não vai pregar todo dia a mesma coisa. Então, ele tem que preparar. E você não é em 15 minutos que você prepara uma mensagem. Você, às vezes, tem um dia todo meditando numa palavra, fazendo o esboço para falar para o povo, conforme a necessidade que há. Então, é muito difícil. Agora, na nossa administração, temos que ter o cuidado de fazer bem uma gestão boa na igreja, mas não deixar também a família de lado. Você tem que conciliar essas duas coisas, a família e também a tua saúde, né? A tua saúde. Porque um pastor não tem hora para deitar. Eu cheguei um dia numa outra igreja que eu estava gripado, com febre alta, de cama já 2 dias, quase 3 dias de cama, rouco, sem poder falar. E chegou um adolescente lá em casa e disse assim, isso era 3 horas da manhã. Pastor, o pai mandou dizer para o senhor lá em casa que a mamãe está passando muito mal. Ele não chega para o pastor assim, pastor, por favor, o senhor podia ir lá em casa? O pai pediu para você, se você pode ter a gentileza de ir lá em casa. Não, ele disse, não, o pai mandou chamar o senhor, que a mamãe está muito doente, porque nós somos chamados de servos.
Nós servimos a igreja. O pastor serve a igreja, não importa a hora que for chamado. Se é na UTI, se é lá, o pastor tem que estar lá, ele tem que estar presente, ele é pastor. Ele não é mercenário, ele é pastor. E daí chegou lá 3 horas da manhã e disse, olha, venha lá. Daí eu rouco, não tinha um outro para me ligar. Fulano, vai lá para mim porque eu não posso, eu estou de cama. Aí eu, como uma voz que sussurrou no meu ouvido, disse assim, levanta-te e vai lá. Eu me levantei, peguei uma capa, um guarda-chuva, 3 horas da manhã, entrei no Passat que eu tinha, fui lá, na casa do irmão, 3 horas da manhã, a esposa estava ardendo em febre, com dores, orei por ela, ungi, levei o óleo do azeite, ungi ela, e na mesma hora, a dor sumiu. Parou as dores, não sentiu mais dor, e aquele frio que ela estava ali também foi acalmando, e eu vim embora. Fiz uma oração de 20 minutos, 15 minutos lá com eles, fiquei lá com eles um pouquinho. Prontifiquei a levar para o hospital, disseram, não, pastor, vamos aguardar. Mas nós cremos na oração da fé, nós cremos na oração com azeite, em nome do Senhor, é bíblico, é promessa de Deus, e fui para casa. Não podia falar. E voltei para a cama, já eram umas 4h30 da manhã. A necessidade dela e a sua... E 4h30, nem podendo falar. Estava rouco, completamente rouco. Garganta toda infeccionada. Me levantei 10 horas da manhã, porque já estava de cama vários dias. Quando eu me levanto de manhã, cadê a rouquidão? Acabou a rouquidão, a dor da garganta. Quer dizer, eu fui lá, orei por ela, Deus abençoou ela. E Deus, em contrapartida, também me abençoou. Então é muito importante a gente saber que esses desafios tem para um pastor, né? As nossas emoções, elas variam, Lucas. Por exemplo, você está de manhã na porta da emergência de um dos hospitais aqui de Florianópolis, porque alguém foi acidentado, ou alguém foi para óbito. Mas chega às 5 horas da tarde, tu está fazendo o casamento de 2 pombinhos que vão se casar. Quer dizer, tu está chorando com a família e agora tu está te alegrando com outra família que está ali. Isso no mesmo dia. Então, as nossas emoções tem hora que ela dá isso aqui. E precisa coração para aguentar isso. Agora, Deus sempre tem abençoado aqueles que Ele tem chamado. Então, é muito importante isso aí. E uma segunda pergunta, né? Já que o senhor falou sobre lidar com emoções, a gente retoma a parte falando sobre lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. O senhor falou ali das dificuldades, altos e baixos das questões emocionais. Eu aprendi que uma das qualidades mais importantes de todo gestor, quando ele vai lidar com pessoas, lidar com problemas, é ele desenvolver inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É saber utilizar suas emoções de forma inteligente. Porque se você não usa as suas emoções de forma inteligente, elas te usam e te sabotam, te jogam para baixo. Por uma falta de inteligência emocional, Moisés, em vez de fazer o que Deus mandou, deu uma porrada na pedra. Não entrou na terra prometida porque deixou a emoção aflorar. Então, daí Deus disciplinou ele. Deus disciplinou ele. Então, e porque ele já estava de saco cheio, brabo, irritado, agoniado de ouvir as pessoas o quê? Murmurando, reclamando. Então, lidar com pessoas não é fácil, né? E como que o senhor, quanto gestor, líder, pastor, presidente, aborda a liderança e o cuidado pastoral com essas diferentes personalidades? Porque tem uns que são mais calmos, mais mansos, tem outros que já chegam meio bruto na ignorância, tem outros que chegam perguntando, tem outros que já chegam querendo mandar. Então, cada pessoa é uma caixinha de surpresa, né? Eu aprendi uma coisa com um pastor meu, que foi um baita do ensinador. Era um dos gestores muito abençoados que nós tivemos no nosso ministério. Ele sempre dizia que quando você encontra as pessoas que vêm no teu gabinete para abrir seu coração, seja que ela venha com aquele temperamento sanguíneo, vem querendo ter razão, ou vem com aquela para baixo mesmo, querendo até pensando em suicídio, né? O que você faz como gestor? Eu sou um cara muito emotivo, muito emotivo. Eu sou fácil de chorar. Diz que homem não chora, né? Diz que homem não chora. Mas eu tenho eu sou muito emotivo. Mas uma das coisas que eu faço, Lucas, eu sento no lugar da pessoa. Eu estou aqui do lado de cá empatia, né, da mesa. Empatia. E a pessoa está do lado de lá. Se ela está áspera, ou se ela está para baixo, ou enfim, né? Se ela tem um astral alto ou baixo, não importa. Eu me coloco no lugar dela e eu fico ouvindo, escutando. E eu fico pensando, orando aqui na mente, dizendo assim, o que é que eu digo para essa pessoa? Porque eu fico pensando assim, se fosse eu que estivesse no lugar dela,
ela, mesmo que ela esteja estourando comigo lá, teve gente que deu tapa em cima da minha mesa e que até a gente leva aquele impacto, mas você tem que ter um equilíbrio para chegar e sentar no lugar da pessoa. Se fosse eu, como é que eu queria que o meu líder, o meu pastor, me tratasse? Bom, eu queria que o meu líder me tratasse com respeito, que me ouvisse, que deixasse eu falar, né? Porque às vezes o líder não deixa o cara falar, ele já vai cortando, né? Às vezes eu corto quando o cara está muito alterado. Aí eu me coloco no lugar da pessoa. Se fosse eu, aí eu queria que fosse tratado com respeito, com educação. Então é assim que eu faço com meus líderes, com as pessoas que são lideradas. Eles vêm lá, não importa. Pessoas que vêm com traumas profundos. Então eu me sento no lugar dela e penso, se fosse eu queria ser tratado com educação, com respeito, então eu vou tratar até que Deus vai ali na conversa, vai me dando uma palavra. Verdadeiramente, um pastor ele é um terapeuta. Tem que ser um pouco de terapeuta, justamente. Psicólogo, né? E nessas emoções. Mas o mais difícil para mim é fazer um sepultamento de uma pessoa de idade. Por exemplo, uma pessoa de idade, cabelo branco. Eu vou lá, estou me segurando, porque senão eu choro mais do que a família. E é terrível. Então, o que é que eu faço? A minha emoção, ela fica porque eu lembro do papai, quando eu botei ele na caixinha lá e disse, botaram lá e fecharam, e eu aqui abraçado com a mamãe dizia, papai, eu vou me encontrar contigo, vou fazer de tudo, vou ficar firme com Deus, porque eu vou me encontrar contigo no céu. E quando eu vou lá fazer um sepultamento de um irmão, que eu vejo os filhos, a família ali, e principalmente naquela hora que daí ele pede para a família vir ali, eles fecham ali para dali levar para o cemitério, não me vê eu ficar ali do lado da família. Tu vai ver eu lá fora, porque se eu ficar ali, eu desando em choro. Então eu fico lá fora. Então é um momento que para mim é difícil. E eu sempre levo um pastor mais forte comigo para ele ficar do lado ali, porque essas emoções são fortes na minha vida. Ninguém é um robô, né, pastor? O ser humano tem emoções, né? E achei legal até esse podcast, essa nossa conversa aqui, para poder mostrar esse lado humano, né? Quem não conhece o nosso pastor, ele é um paizão, né? Quantas vezes eu cheguei ali já meio para baixo, ele só trazia uma palavra assim, Deus é contigo, não desiste não, bora para frente. E tem que lidar com a pessoa, às vezes ela tá para baixo, jogar ela para cima, né? Porque a palavra de Deus diz que a língua tem um poder muito forte. É uma espada de dois gumes que vai lá na alma e corta, por isso que você passa na frente da Assembleia de Deus e você vê lá na tarde uma placa lá. Posso orar por você? Sabe por que eu botei aquela placa lá? Posso orar por você? Porque o que aconteceu foi o seguinte. Um moço ia passando por frente da igreja e ia se atirar da ponte Hercílio Luz ali. E estava a esposa de um médico nosso da igreja, que estava ali na frente. Na época não tinha placa. E ela viu aquele moço passando de cabeça baixa, assim, muito para baixo. Ela disse, ei moço, vem cá, quero falar contigo. Daí ele foi lá, ela abraçou ele e disse, tu não queres uma oração? Ele disse, eu quero uma oração. Eu estou muito angustiado, quero uma oração. Subiu os degraus da igreja, foi lá no altar receber a oração. Isso era tarde, eram as senhoras que estavam fazendo uma reunião feminina que nós temos todas as quartas-feiras de tarde. É minha esposa que lidera. Aí aceitou Jesus, cara. E chorando ele disse assim, eu estava indo lá na ponte Hercílio Luz para me atirar embaixo. Por causa dos negócios que não estavam dando certo, de banco e não sei mais o quê. E depois ele veio em outra reunião, ele chorou e disse assim, eu estava todo sujo, mal cheiroso. E uma senhora chique me abraça, perfumada, e diz, posso orar por você? E levou lá para dentro da igreja. E ela salvou minha vida, porque eu ia lá na ponte me atirar. Aí eu botei uma placa lá. E agora vou mandar fazer uma plaquinha para todas as minhas igrejas. São 80? Todas elas, nas reuniões que tiver de tarde ou antes do culto à noite, uma plaquinha lá. Posso orar por você? Principalmente aí onde tem fluxo de pessoas, lugares que são de praias, né? Para a gente salvar vidas. Então, tu vê como é importante a gente lidar com isso aí. E uma das coisas que eu queria perguntar para você também é como que, na sua visão, a fé e a liderança estão ligadas, assim, porque ser um obreiro, estar na frente de uma igreja, é viver pela fé, né? Pela fé. Não é algo que vai além da razão. Às vezes a razão mesmo, o senhor já disse aqui, que disse para o senhor, o senhor não precisa mais disso, já fez o que tinha que fazer. A razão e a emoção ficam brigando, e aí é onde entra a fé, né? Por exemplo, se eu for fazer um negócio, você chega para mim e dizer, pastor Josué, eu tenho esse negócio para você, um negócio bom,
mas o senhor tem que me dar resposta, você tem 2 horas para me dar uma resposta, ou você tem que dar uma resposta até de tarde. Se eu não tiver tempo para orar a Deus, perguntando para Deus se devo fazer aquilo ou não, se é um negócio que eu tenho que responder na hora, então eu não faço. Porque aquilo que eu não tenho tempo para usar minha fé, para perguntar para Deus, Senhor, tu está nesse negócio, devo fazer, não devo? O Senhor me dá uma luz, mostra alguma coisa. Aí você liga para um amigo, pede um conselho, ele diz, rapaz, não faz isso. O outro diz, faz. E daí você fica naquela dúvida. Mas quando você ora a Deus, Deus vai te dar vai colocar uma paz dentro de você, você vai ficar sereno. Aí você... Se não tem tempo para você perguntar para Deus e tem que fazer na hora, eu não faço. Posso perder um negócio, poderia até ser um negócio bom, mas se eu não tiver tempo para, com a minha fé, perguntar ao meu Deus, ao meu Senhor, se eu posso fazer esse tipo de trabalho ou não, eu não faço. Se não tiver tempo para mim, primeiro ter tempo para falar com Deus e perguntar, eu não faço. E aí eu vou até... É onde a gente usa a fé. E eu vou até responder já tiveram, acredite ou não, já tiveram as 2, 3 pessoas que chegaram para me perguntar: como que você convenceu o pastor a ir lá no teu podcast? Eu falei assim, eu não convenci, eu orei. Eu não convenci ninguém. Não, porque eu tenho a Assembleia Geral amanhã. Hoje, todos os telefonemas que ligaram para mim, eu não atendi. Atendi só de um menino que ligou para mim, eu atendi, porque eu já estava saindo no carro, estava no carro andando, mas não estava porque eu estou preparando todas as coisas para a Assembleia amanhã. Então, me desliguei totalmente, né? E vim aqui, eu disse para a Odete, puxa, eu não vou lá contigo, ela queria que eu fosse lá. Até ela ligou para você, né, para ver se não dava para ela vir, ela vir comigo na outra oportunidade, mas eu disse para ela, não, Odete, está marcado, eu vou lá e você pega o carrinho aqui, vai lá ver o teu pai e tua mãe, porque eu marquei lá, né? Então, é difícil, não era nem para me ter marcado, mas talvez Deus tenha um propósito nisso. E assim, é Deus, tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta falar, Deus, vou ou não vou? Esse é o segredo, né? E eu sou grato a Deus pela sua vida, meu pastor, por essa oportunidade. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiz o curso junto com a minha esposa de novos líderes preparando novas lideranças, aprendendo um pouco mais sobre a vida ministerial, e o senhor deu vários conselhos lá nesse curso, deu algumas aulas. Aproveitando esse momento aqui, que conselhos o senhor daria para quem está querendo começar a sua jornada como líder, a vida ministerial, para quem está começando? Que conselhos o senhor daria? Bom, eu penso que um líder, ele tem que desenvolver o seu relacionamento com Deus. Eu estou falando agora de um líder religioso. Ele tem que, por obrigação, de ele contactar com Deus e pedir a Deus que dirija o que ele vai fazer. Porque se ele não depender de Deus, não adianta ele nem começar a ser um líder. Isso até no sentido de um empresário que vai abrir um negócio, ele deve ter a certeza de que Deus vai abençoá-lo de tal forma que ele possa iniciar um negócio, mas iniciar com Deus. Tudo que você for fazer, principalmente tratando-se de líder religioso, ele tem que ter o sim de Deus. Porque sem Deus no negócio, o negócio não vai. Então, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Quando você inicia com Deus, o negócio é diferente. Você botou Deus. Agora você faz todas as coisas, aí quando não dá certo, você diz, meu Deus, porque o Senhor permitiu? Que Deus é esse que está permitindo eu passar por isso? Claro, você fez a escolha errada. Então, comece com Deus, que Deus vai te dirigir. Deus vai abrir portas ou fechar portas para você. Tem uma máxima que diz, né? Chama Deus para ser seu sócio, né? Em tudo que você for fazer. O CNPJ, mesmo sendo a MEI que só permite uma única... um único empresário, mas Deus tem que ser o sócio majoritário do negócio, né? E uma perguntinha para um contexto que eu acho que é bem válido da igreja, que ela tem que ter uma função para além das 4 paredes, né? Ela tem que exercer uma função social, né? Okay. Ela tem esse papel extremamente importante, porque a gente está na Terra, mas também é uma ligação assim na Terra como no céu, já dizia o próprio Pai Nosso. Então, tem coisas que tem que ser feitas aqui na Terra. Okay. Uma delas é a função social. Além do aspecto espiritual, de que maneira que o senhor enxerga que tem tentado, na sua gestão, fazer um impacto positivo através da D Floripa na comunidade? Veja, eu me dá dó
quando lá na frente da nossa igreja tem mais de 20 pessoas dormindo lá. Eu já quis tirar eles de lá. Mas eles vão para onde? Ali tem guardas, tem vigilantes que cuidam. Se eles saírem dali para lá, eles vão dormir em outro lado. Então já me deu vontade de ajudar o prefeito para nós tirar eles dali. Já botar uma grade ali, porque eles urinam por ali, faz um cheiro terrível ali. A gente tem que dizer para eles, se continuar assim, não vai ficar mais ninguém aqui. Mas me dá dó, é até senhoras com criança, mas está ali, a gente permite. Mas mesmo assim, nós temos há mais de 25 anos, idealizado pela igreja, uma chácara de recuperação de pessoas viciadas em drogas, álcool, né? Tanto para mulheres quanto para homens. Nós temos uma ajuda social que a gente vai fazer almoço lá na passarela, num sábado. Leva café e almoço. E isso é uma parceria que eu tenho com a prefeitura. Ali a gente gasta, cada vez dessa daí, R$3.000. Mas nós fizemos a parte social para ajudar eles. Às vezes os caras estão pedindo ali na sinaleira, eu digo, tu está com fome? Vai lá na passarela, lá nós ajudamos lá. Não, mas lá tem que entrar na fila, então eles não querem, eles querem ficar ali. Né? Outra coisa, nós temos um departamento na igreja chamado Dorcas, que elas fabricam um kit de enxoval para recém-nascidos. Então, aquela mãe gestante que tá para ter um neném, ela não tem condições de ter um enxovalzinho. Então, alguém indica, vai lá na Assembleia de Deus, que lá tem as Dorcas, elas podem arrumar. Daí arruma lá, parece que 120 peças, uma diferente da outra, né? E daí vem ali tudo que uma mãe gestante precisa, está ali. Uma sacola grande, enorme, e tem abençoado muitas meninas aí das comunidades que estão grávidas e não têm recursos. Essas senhoras que são de idade, que estão lá trabalhando isso há mais de 20 anos. Então, temos os motociclistas, que são aqueles motociclistas que andam com as motos por aí tudo. São 50 deles que vão por aí tudo, em várias partes do estado, ajudando com cestas básicas e ajudando crianças no Natal. Motos sobre rodas? Motos sobre rodas. Muito linda, da Floripa. Tivemos a enchente no Rio Grande do Sul. Lá estava o nosso grupo. Tivemos essas enchentes aqui em Santa Catarina, aqui agora, recém, daqui a pouco, na outra semana, de novo, depois mais de 15 dias, de novo, enchente de novo, e perdeu de tudo de novo. Mas nós mandamos carreta, caminhões carregados dessas caminhonetes com cestas básicas, com água. A igreja estava lá. Né? Teve um vendaval lá faz uns 4 anos, 5 anos, lá em Xanxerê. Eu perdi o voo que eu ia lá para o norte do Brasil. Por causa de 3 minutos eu perdi o voo. Aí eu peguei e disse, deu um vendaval lá, não vou lá. Eu peguei o carro da igreja e peguei mais um pastor. Vamos lá ver o que é que houve lá em Xanxerê. Aí fomos lá, já mandei um caminhão cheio de tijolos para lá, já mandei um caminhão com cimentos para lá, já mandei um caminhão com telhas de brasilites para lá e ainda deixei lá 6.000, 7.000 que tinha sobrado, deixei lá para o pastor administrar para alguém que estava faltando um bujão de gás, uma coisa. Então, essa parte social nós fizemos e fizemos de coração. E é importante, né? É importante. A comunidade se sentir abraçada pela igreja. E não é só aqui no nosso estado. Nós fizemos em outros estados, como Piauí, levamos um caminhão carregado de cestas básicas para Piauí, com água, com leite. Fomos daqui, eu e o pastor Moisés, nós somos de voo nós dois, e foi um caminhão por terra. E lá nós alugamos um carro e fomos distribuir nas comunidades lá. Que não era nem nas nossas igrejas, era distribuir nas casas lá, né? Nós mandamos um container daqui para outros países, cara, carregado de eletrodoméstico, de piso, entende? Que o missionário lá, por exemplo, lá em Guiné-Bissau, pastor, precisamos construir a igreja aqui e tal. Se eu arrumar um container para mandar pelo navio, o senhor ajuda nós a encher esse container? Aí a gente ajuda, reúne as igrejas aqui da Grande Florianópolis e vamos lá, uns dão piso, outros dão argamassa, outros dão cimento, outros dão outra coisa, enchemos aquilo lá, vai lá o caminhão, bota em cima, pagamos o guincho, bota em cima, leva. Está lá na África, que não está longe de nós, mas a nossa parte social a gente faz.
E quando a gente faz isso, o coração de Deus se alegra. E aquelas pessoas vão abençoar a gente, né? É porque a fé sem obras é morta. Eu tenho um né? exemplo da minha esposa que é interessante, a Odete. Chego na sinaleira, os camaradas vêm pedir ajuda. E a tendência nossa é dizer assim, ele vai pedir dinheiro aí para gastar com droga. Eu disse, Odete, ó, tá vendo a plaquinha lá em cima? Não dê esmola. Ela disse, não, mas deixa eu dar um dinheirinho para ele, deixa eu dar um dinheirinho. Aí baixa o vidro, entrega. Só vai ouvir o que ele vai dizer. Aí entrega o dinheirinho pro menino lá, o moço, às vezes ele está vendendo bala ou coisa. Diz, Deus abençoe a senhora. Disse, José, ó, já valeu. Levanta o vidro, aperta o botãozinho, levanta o vidro. Já valeu. Ele disse, Deus me abençoe. Pior é se ele cessou o mão de jaca ou mão fechada, ou amaldiçoasse, mas ela pelo menos disse uma benção. Deus te abençoe. Eu já recebi a minha benção hoje. Então é interessante. A parte social tem que fazer. A igreja que não faz essa parte social não é igreja. Não é igreja, né? E encaminhando aqui para o final, né? Eu aprendi bastante com o senhor que quantas vezes todo culto de doutrina, quando sou ministro, o senhor sempre traz uma palavra nova. Parece que está sempre buscando beber água nova, né? Mas em termos de conhecimento, está sempre procurando se aperfeiçoar, porque todo líder, toda empresa, a gente gosta de aplicar esses 3 pilares. Tem que estar buscando sempre esses 3 patamares. É um chá. Que a gente chama É um tripé, né? É um tripé. Competência, habilidade e atitude. Tem que estar sempre procurando novas competências, desenvolver novas habilidades e rever suas atitudes. O senhor, para mim, é um baita exemplo nesse sentido, de que está sempre procurando se desenvolver, estudar novas coisas. E, na sua visão, é importante isso para um líder? Manter-se em constante aprendizado? Ter essa humildade de estar querendo sempre aprender? Ou não? Já nasceu sabendo, tá tudo certo? Para te ter uma ideia, dia 16 agora de abril, eu estou indo para Carolina do Norte. Eu vou lá com o pastor Moisés. Eu vou para um seminário de missões realizado pelos americanos. Porque eles vão treinar líderes de todo mundo para chegar a um denominador comum de como nós vamos evangelizar o mundo. Então, eles vão dar muitas estratégias, muitas sugestões de conforme as culturas para você, porque a gente tem missionário fora, mas temos missionários também locais, né, aqui no estado. Mas eu vou lá, eu e o pastor Moisés, aliás, eles vão ajudar com a parte da despesa da viagem, né, vão ajudar com os dólares para a viagem. Lá, a própria associação americana lá vai ajudar. E só vamos ter uma outra despesa. E até a comida e a hospedagem, eles vão pagar para nós lá. E ainda vão ajudar com talvez a metade da passagem nossa, aérea, né? Só que a gente vai receber lá, vão pagar aqui e vão receber lá. Mas vamos lá, não simplesmente para ir lá passear, são 4 dias. Nós vamos lá enfrentar uma noite toda de viagem, mas vamos lá para colher, né, para nos capacitar, né, para ter esse tripé, estar sempre firme. Aí a gente traz de lá e aplica para os nossos líderes. Então, tem que estar em constante aprendizado. Aprendizado, né? Porque uma das coisas que o senhor falou lá no começo do seu ministério foi a questão da humildade, de estar sempre... Não, aprendi com tal pessoa, aprendi com tal pessoa. Acho que essa é uma das características de um líder de sucesso, né? Ele sempre busca aprender algo com alguém, né? Eu já sei, eu já tenho a minha bagagem, mas eu sempre posso aprender mais, né? Não, a gente aprende. Até com os meninos, os jovenzinhos da nossa igreja lá, a gente tem aprendido muito. Mas o senhor busca tá sempre estudando, lendo bastante? Sim. Eles admiram que eu estou sempre com celular, iPad de última geração, sempre. E tudo que eu posso aprender em tecnologia, eu aprendo. Até formatar, fazer alguma coisa com código no computador para desenvolver alguma coisa. Tem que tirar um tempinho, né, para fazer isso. Mas eu tiro para não ficar para trás. Porque eu não quero ser um vô que eu tenho que pedir para o netinho vem fazer, entendeu? Eu quero fazer e desenvolver. Então, eu não tenho problema, não tenho dificuldade com tecnologia. E para finalizar aqui essa conversa que está sendo muito prazerosa, mas tem alguma coisa que o senhor traria de recomendação para quem está assistindo essa nossa entrevista, para um líder, para uma pessoa que está na vida ministerial, que almeja um ministério? Que conselho o senhor daria para quem está assistindo essa entrevista? É bem simples. Eu diria que, primeira coisa, dependa de Deus. Dependa de Deus e nunca deixe de ouvir, principalmente quem é empresário, né?
um gestor que tem uma empresa, às vezes a tendência é querer disciplinar alguém que fez alguma coisa errada. Eu diria, primeira coisa, dependa de Deus. E ouça as pessoas. Ouça o outro lado. Porque às vezes alguém diz alguma coisa e quando você vai falar com a pessoa realmente, a coisa é totalmente diferente. Então ouça e acate, porque muitas coisas que eu tenho feito no meu ministério, não é porque eu sou o cara bom, inteligente, um líder inteligente, não. É porque eu captei alguma coisa de alguém que numa conversa trouxe e até deu uma sugestão e eu apliquei e às vezes aquele negócio, né? O periquito come milho, mas o papagaio leva fama, entendeu? Às vezes o projeto não é nem teu, às vezes o projeto é de uma pessoa querida que deu uma sugestão lá e foi tão boa que você aperfeiçoou aquilo e aplicou e deu certo. Então não deixe de ouvir as pessoas, principalmente quem está numa posição mais alta, é mais fácil de se abaixar para ajudar quem está embaixo do que quem está embaixo ter que se erguer para puxar para ver se alcança ele lá em cima. Ninguém perde por ser igual. Perfeito, meu pastor. Queria te agradecer. Foi uma conversa muito proveitosa. Aprendi bastante com o senhor, conheci um pouco mais da sua trajetória, é inspiradora. E queria aproveitar agora e fazer um momento aqui de merchandising, né? Sim. O nosso patrocinador oficial desse podcast aqui é a Alfagá, uma empresa Alfagá. Do nosso querido irmão Vitor, né? Vitor Fogás. Vitor Fagá, lá da nossa igreja. É um baita de um menino, um líder, né? É um líder nato, né? A gente já entrevistou ele aqui no nosso podcast. E um baita pianista. E um baita empresário também, né? Empresário. Esse produto aqui, vencedor do Shark Tank Brasil, o Thai Club. A empresa dele começou com esse produto, hoje se expandiu, se tornou Alfagá. Todos os produtos da moda masculina, Fagá do nome dele, né? Então, quem tá procurando ficar na beca, bem arrumadinho, terno, gravata, os homens é só procurar a Alfagá ali no Instagram ou o Vitor Fagá na Thai Club ali no Instagram. É um presentinho para o nosso pastor. Essa aqui é uma inovação muito linda que o Fagás fez, porque a gente bota na gravata, né? A gravata às vezes fica aqui fora. Você já tá de gravata aí, já mostra aí pro pessoal. Bota aqui na gravata, porque antes a gente usava um negocinho brilhoso aqui, bonitinho, né? Aqui assim, né? Botava aqui assim, para segurar um prendedor, né? Agora não, você pendura na camisa aqui, ó, e passa por dentro aqui por dentro disso aqui, ó. Passa ali por dentro, ele fica preso e não sai. Não fica mais tão na orelhada da gravata. Fica a gravata sempre alinhada. Que bom. Obrigado. É uma baita inovação. Gostei. Deus abençoe. Muito obrigado. E também temos aqui um presente. Pode jogar aí. Veio voando, não veio do céu, né? Mas... Que bom. Esse aqui é um presentinho nosso para o senhor, pastor. Essa camiseta que você tá aí, né? Essa camiseta aqui que do legal. nosso podcast. Gostei. É um mimozinho. A caneca a gente já entregou pro senhor em outro momento. É uma GG? Né? É G. Se for o caso, a gente pega e troca pra G, não tem problema. Eu acho que eu tô mais gordinho, acho que tem que ser uma GG. A gente troca lá, não tem problema nenhum, não. E a caneca a gente já deixou em um outro Já deixou, tá lá na minha sala. E mais uma vez aqui, só reforçar a nossa gratidão, porque sei que mais do que um privilégio para mim poder estar aqui hoje, é uma grande honra e um sacrifício. Ante a agenda que o senhor tem, obrigado por essa... Olha, eu agradeço pelo convite. Sempre que eu tiver à disposição, eu estarei aqui para ajudar no que puder. E eu pensei que ia ser bem breve, mas o tempo voa, né? O tempo voa, a conversa aqui... Eu que eu diga, contratei 1 hora, que foi 2, né? Tá bom, Deus abençoe então. Eu sei que depois minha esposa também vai estar numa outra oportunidade aí. Então eu sei que também você vai aproveitar muito dela, nesse sentido da vida, da chamada, enfim. Vai ser muito bom também. E só para finalizar, queria passar aqui um anúncio muito especial, reforçar que amanhã, dia 20, vira o 3º lote do Empreende SC, nosso patrocinador oficial desse podcast. O maior evento do sul do estado de Santa Catarina de empreendedorismo. Vai ocorrer no dia 13 e 14 de março, lá em Criciúma. E logo após eu vou estar disponibilizando nos stories um link de 15% de desconto, hein? Esse link é só para nós que somos patrocinadores, hein? Você consegue 15% de desconto acessando lá o meu Instagram, vou postar o link, Empreende SC, o maior evento de empreendedorismo do sul do estado de Santa Catarina. Não perca, hein? E
logo, temos aqui já, né, uma prévia. Vamos ter a pastora Odete aqui também sendo entrevistada, falando dos desafios, porque esposa de pastor também é pastor, né? É. A pastora tem os seus desafios, tem os seus perrengues, e vai ser um enorme prazer poder mais pra frente estar fazendo essa parte B, né? É. E mais uma vez, reforço E minha ela não é gratidão. filha de pastor, tem mais conteúdo. Que isso, pastor. Entregasse bastante conteúdo aqui e mais uma vez sou grato pela tua vida, meu pastor. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos vocês. O privilégio foi meu. É isso, pessoal. Um abraço, até mais.